A grande escolha que temos à nossa frente é um pouco essa. É porque a globalização tem sido acusada de ser a responsável de grande parte dos problemas que vivemos. E, portanto, começou a convencionar-se a ideia de que o mundo estaria melhor se não fosse tão global. Olá, o canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem hoje a honra de conversar com Adolfo Mesquita Nunes. Ele é advogado, ativista político, foi deputado, foi secretário de Estado de Portugal para o turismo e tem agora uma vasta participação no debate público em Portugal. E, recentemente, lançou um livro chamado A Grande Escolha, e isso está, o lançamento do livro, gerando um grande debate. Vamos, portanto, ter a chance de conversar com, repito, uma das vozes mais importantes hoje do debate público em Portugal. E antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal e nos seguisse nas redes sociais. Adolfo, muito obrigado pela presença. É um privilégio poder conversar contigo, ainda que remotamente e através do oceano. Mas eu queria começar te perguntando sobre o seu recente livro, A Grande Escolha, no qual você faz uma enfática defesa do processo de globalização. Qual é a grande escolha, portanto, diante de nós? Olá, é um gosto enorme e um prazer muito grande estar convosco. É pena ser à distância, todos os pretextos para ir ao Brasil são válidos e eu gosto de os aproveitar, mas de facto vivemos tempos muito diferentes e são tempos que ajudam a mostrar porque é que a globalização, pese todas as críticas e todos os desafios que lança, é um processo extraordinário e que colocou o mundo em condições de riqueza, em condições de justiça e em condições de sobrevivência e de crescimento inimagináveis há 60 anos. Pensar que atravessaríamos uma pandemia hoje num mundo com menos condições do que aquelas que temos, dava em conta do êxito da globalização, o que não significa que ela não tenha enormes desafios pela frente. A grande escolha que temos à nossa frente é um pouco essa. É porque a globalização tem sido acusada de ser a responsável de grande parte dos problemas que vivemos. E, portanto, começou a convencionar-se a ideia de que o mundo estaria melhor se não fosse tão global. Que a pandemia seria menos grave se o mundo não fosse tão global. Que haveria mais riqueza se o mundo não fosse tão global. E esta ideia está a popularizar-se de tal forma que há hoje o renascimento das ideias de que é preferível levantar fronteiras, levantar muros e tornar os países mais autossuficientes para poderem proteger-se melhor. E eu discordo dessa tese e procurei, nesse livro, explicar porquê. Quais são os grandes ganhos que temos com a globalização? Eu costumo, vou usar exemplos que se calhar são portugueses, mas eu costumo comparar a nossa vida há 50 anos, e se nós repararmos, tínhamos muito menos acesso a medicamentos, as mulheres tinham menor saúde reprodutiva, as crianças e os bebés morriam à nascença em números muito superiores aos que morrem hoje, as possibilidades de alguém tirar um curso superior eram muito menores, se alguém tinha, se uma pessoa nascia pobre, a probabilidade dessa pessoa morrer pobre era muito maior do que é hoje, havia muito mais população a sofrer fome e pobreza extrema do que existe hoje. Não é comparável a vida há 50 anos com a vida de hoje. Não significa que a nossa vida hoje não tenha enormes desafios e que sejam até desafios graves para quem os enfrenta. Mas considerar que os nossos avós viviam melhor do que nós é para mim algo que não tem qualquer demonstração em nenhum patamar ou em nenhum índice. Claro que há hoje problemas que não existiam há 50 ou 60 anos, é evidente, mas a vida há 50 ou 60 anos era muito pior do que é hoje. E não apenas na Europa, onde eu estou, mas sobretudo no resto do mundo. Ver aquilo que se passou quer na América Latina, quer na Ásia,
nos últimos 50 anos, do ponto de vista de desenvolvimento e de criação de condições para as pessoas cumprirem os seus projetos de vida, os seus projetos de felicidade, é evidente que o mundo está a oferecer melhores condições do que aquelas que tínhamos há 50 ou 60 anos. E existe, uma espécie de romantização do passado, em que tendemos a olhar para as coisas positivas que os nossos avós nos contam, esquecendo por completo as agruras pelas quais eles passavam, pelas provações, pelas privações que eles passavam. Basta pensar nos medicamentos que estavam acessíveis, nas doenças que eram incuráveis e que hoje não são, e que hoje felizmente temos cura, a forma como nos deslocamos, a forma como nos encontramos, de facto o mundo está melhor do que estava. Adolfo, a globalização tem como uma das suas características, a meu ver, uma expansão sem precedentes na história de classes médias. Então, nós temos a emergência de uma classe média chinesa, de uma classe média, a expansão de uma classe média na Índia, e poderíamos citar vários outros exemplos. Ou seja, se a gente olhar do ponto de vista histórico, a globalização trouxe enormes vantagens e benefícios para classes médias, sobretudo, eu diria, na Ásia. No entanto, setores da classe média europeia e americana viram seus empregos migrarem para a Ásia, viram seus salários diminuírem, sua renda encurtar. Qual é o teu argumento para esses setores da classe média, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, que, a meu ver, perderam com a globalização e são a base de apoio social para esses movimentos que você define como nostálgicos e claramente de inspiração nacionalista e antiglobalização, portanto? Ou seja, de um ponto de vista global, é evidente que o cidadão médio hoje vive com mais dinheiro e mais oportunidades do que vivia há 20, 30 ou 40 anos. E, portanto, é verdade que a diferença entre o mais rico dos ricos do mundo e o mais pobre dos pobres do mundo está a encurtar. A desigualdade, do ponto de vista global, comparando o mais rico dos ricos do mundo e o mais pobre dos pobres do mundo, está a diminuir. E está a diminuir pela primeira vez desde que há registros, desde que há estudos sobre esta desigualdade. E, portanto, se nós quisermos ser o mais magnânimos possíveis, olhando para o mundo, para o planeta, como sendo a nossa casa global, não há dúvida nenhuma de que a desigualdade está a diminuir e que o cidadão médio do mundo está a viver melhor. Mas isso não significa que em determinadas regiões do globo não existam os desafios próprios de quem viu o mundo globalizar-se. Esses dois desafios que foram identificados estão identificados com propriedade. Isto é, por um lado, houve a migração de funções e de empregos para outras zonas do globo, coisa que já se tinha visto na Europa, para a Europa de Leste ou para a Europa mais pobre e depois que se verificou para o resto do mundo, e isso é verdade. Ao mesmo tempo, há também a deslocalização não só dos empregos e das funções, mas a deslocalização de empresas. O que eu procuro demonstrar no livro, e penso que o consigo, é que a globalização não destrói emprego. A globalização cria emprego, mas vai criando empregos distintos nas várias áreas do globo. E o grande desafio é como é que nós capacitamos, como é que nós qualificamos os nossos recursos humanos para os novos empregos que a globalização cria, porque o saldo de criação de emprego é positivo. Isto é, há mais emprego a ser criado do que emprego a ser destruído. Mas o emprego que está a ser criado na Europa é um emprego que necessita de qualificações, necessita de novos skills. E esse é um desafio que estas classes médias têm. Não é? Isso por um lado. E esse desafio eu reconheço-o. Mas não é verdade que os salários estejam a diminuir, e procurei demonstrá-lo no livro. O que existe é que o crescimento dos salários já não é tão grande quanto era noutras alturas, pelo menos em determinadas zonas do chamado mundo ocidental. Não é? E depois há um problema, toda a desigualdade. Eu disse que a desigualdade global está a diminuir, e está, mas há países onde a desigualdade está a aumentar. Os Estados Unidos é provavelmente o maior exemplo disso. Os mais ricos estão a distanciar-se cada vez mais dos mais pobres. Ao passo que na Europa, esses indicadores são distintos. Há países
onde a desigualdade está a aumentar, há países onde a desigualdade está a diminuir, há países onde a desigualdade está estagnada. E aquilo que as Nações Unidas têm concluído é que a globalização não explica o aumento da desigualdade, porque vários países igualmente expostos à globalização têm comportamentos distintos do ponto de vista da desigualdade, o que significa que as políticas nacionais de combate às desigualdades, as políticas de justiça social, as políticas de redistribuição da riqueza, são muito importantes, porque elas, de facto, são determinantes para haver maior ou menor desigualdade. Agora, como a globalização é irreversível, isto é, por mais que estes movimentos queiram levantar muros e fronteiras, a globalização é irreversível. A única solução que nós temos é capacitar e qualificar os nossos recursos humanos para os novos empregos que são criados e também criar condições para que os investimentos aconteçam nos nossos países. E termino só com isto. Não está demonstrado em lado nenhum, pelo contrário, nem agora, nem ao longo da história, que os movimentos de automação, de industrialização e agora de inteligência artificial estejam a destruir mais emprego do que aquele que estão a criar. Pelo contrário, estão a criar novos empregos porque há novas necessidades e, havendo novas necessidades, há, evidentemente, mais empregos que são criados. Numa visão histórica, e ainda levando em consideração isso que eu mencionei na pergunta anterior, da transferência de recursos, de poder político, de poder econômico para a Ásia, emergência de China, fortalecimento de Índia, nós temos todo um deslocamento nesse sentido. Você concorda com a visão de que a globalização, portanto, vai resultar no fim de um cenário internacional eurocêntrico, com a perda de poder da Europa e o fortalecimento da Ásia? Se nós olharmos para a história universal, a China quase sempre esteve numa posição de liderança. Nós é que nascemos num tempo em que a China, mergulhada no seu comunismo, vivia na mais profunda miséria. Mas se nós olharmos para a história, a China teve sempre um enorme poderio económico. E, portanto, é uma realidade que para nós, nas nossas gerações, não conhecemos, mas os chineses que têm uma visão bastante mais lenta e paciente sobre o mundo sabem que a posição que sempre tiveram é aquela que eles hoje voltam a ter. Mas a questão da China levanta, de facto, questões que eu procuro analisar no livro. Porque eu sou um grande defensor da liberdade de circulação, do livre comércio, do levantamento de barreiras e, portanto, sou aquilo que politicamente pode chamar-se de um liberal. Mas a liberdade de circulação, as fronteiras abertas, para mim, presumem reciprocidade. Isto é, presumem que se eu abro as portas ao investimento estrangeiro, se eu tiver as mesmas condições de investir no país ao qual eu estou a abrir as portas e que as condições sejam recíprocas, que eu trate os nacionais de um país da mesma maneira que os meus são tratados lá. Aquilo que se passa com a China é que não existe reciprocidade. O mundo inteiro abriu as suas fronteiras e as suas economias à China e ao investimento chinês, mas o mesmo não acontece com as empresas estrangeiras que querem entrar na China. São obrigadas a passar por um processo burocrático bastante grande, a ter que ter investidores chineses dentro desses investimentos, a ter que transferir conhecimentos e a ter que transferir dados e propriedade intelectual para poderem entrar nesses mercados, e, portanto, não é uma relação justa, não é uma relação recíproca. E a liberdade de circulação e a liberdade de comércio presume essa reciprocidade. Portanto, nós temos aqui um problema. Economicamente, isto não levantaria problemas sérios, porque um país que faz ou que tem este género de comportamentos, mais cedo ou mais tarde, vai ter que os alterar em função da evolução das economias. E a economia chinesa também está a ter os seus problemas. Mas levanta problemas sérios, porque aquilo que acontece com a economia chinesa é que ela é politicamente motivada. Isto é, as empresas chinesas, as estatais, desde logo, que são as maiores, mas também as privadas, são politicamente motivadas. Elas estão politicamente dependentes do sistema político. Se uma empresa receber uma ordem do governo chinês para fazer X ou Y, ela terá que o fazer. Ora, quando um país tem este poder na sua economia, que é uma economia que é muito pujante do ponto de vista mundial, e se esse país tiver
pretensões expansionistas, tiver pretensões de liderança política, tiver pretensões de interferir nas políticas dos outros países, então nós temos um problema. E há vários exemplos. Quando se atribui o prémio Nobel a um dissidente do regime chinês e a China reage levantando criando barreiras ao salmão norueguês, porque o prémio Nobel é atribuído na Noruega, para castigar a economia norueguesa por algo que é banal, a atribuição de um prémio com liberdade. Não é? Este é apenas mais um exemplo de como a China reage politicamente e não economicamente às coisas. E aí nós temos um problema. Eu acho que o mundo precisa de pensar de que forma é que atua perante este gigante económico. E não pode fazê-lo bilateralmente. Não é? Porque nenhum país, nem mesmo os Estados Unidos, tem hoje condições de discutir de igual para igual com um poderio chinês. A China faz chantagem e a maior parte dos países terá que ceder. A única forma de reagir é multilateralmente, isto é, que haja uma grande coligação das grandes economias mundiais, das economias que vêm daquilo que nós chamamos o mundo livre, das economias de mercado, o que implica, evidentemente, a União Europeia, os Estados Unidos, a Austrália, o Brasil, para podermos fazer um contraponto, porque, de facto, esta polarização não é positiva não é positiva para o mundo e levanta de facto grandes questões. E, portanto, existe esse risco. Existe esse risco. Perfeito. Um outro aspecto que eu queria ouvir a sua opinião, a gente falava na expansão de classes médias, né? E, portanto, também de consumo. Um dos aspectos que define classe média é o acesso ao consumo. Como lidar com a questão ambiental em um momento em que parcelas gigantescas da população global conseguem acesso ao consumo e isso acaba, claro, tendo consequências ambientais? Como lidar com essa equação? Desde algumas décadas que nós ouvimos dizer que o planeta vai desaparecer ou até que vamos morrer à fome, porque o número de pessoas no mundo é tanto que não vai haver planeta para dar comida a tanta gente. Nada disso está a verificar, isto é, nunca houve tanta gente no mundo e as parcelas de território mundial na Terra que são utilizadas para a agricultura estão a diminuir. Porquê? Por causa das novas tecnologias. Estamos a tornar mais eficientes, estamos a fazer mais com menos. E, portanto, há não sei quantos indicadores ambientais que, por força da globalização, isto é, por força da industrialização, da automação, da inovação, estão a tornar o mundo mais eficiente e a gastar menos recursos do que aqueles que antes nós precisávamos para conseguir as mesmas coisas. Se nós pensarmos no nosso telemóvel, no nosso smartphone, nós vemos que ele substitui um conjunto quase infindável de instrumentos que nós antes precisávamos, desde uma lanterna a uma bússola, passando por mapas, passando por agendas. Mas isso não significa que não exista enormes desafios ambientais, desde logo as emissões, porque o planeta vai crescendo, nós vamos desenvolvendo e, portanto, a economia vai impondo e, portanto, há esse desafio das emissões, mas não deixa de ser curioso que são os países mais capitalistas, supostamente, aqueles que estão a fazer melhores esforços na redução das emissões. Porquê? Porque as classes médias de que estávamos a falar, felizmente, estão mais atentas, estão mais vigilantes e estão mais exigentes. O que é que eu procuro defender no livro? Não nego o problema ambiental existe. Digo que o problema ambiental precisa de ciência, inovação para poder ser vencido, isto é, nós só podemos vencer o problema ambiental com mais de 7 mil milhões de pessoas no mundo, tornando-nos mais eficientes, portanto é preciso fazer investimento na inovação, no desenvolvimento e na ciência. Procuro dizer que economias muito centralizadas e planificadas são normalmente menos eficientes e, portanto, mais poluentes, mas procuro dizer também que a melhor forma é criar instrumentos regulatórios que sejam exigentes, mas que sejam de mercado para poder tornar essas regulações mais eficazes, em que a economia consiga traduzir-se. Agora, enquanto houver oceanos de plástico, nós não podemos dizer que estamos no bom caminho, não é? Enquanto houver esse plástico todo no mar, e isso for visível, nós não podemos dizer que esse problema não existe, pelo contrário, ele existe. E há uma consciencialização que é necessário ter, mas que também presume algum crescimento económico. Eu cito no livro a frase da primeira-ministra indiana,
quando dizia como é que nós podemos falar de ambiente a pessoas que estão a viver na mais profunda miséria, em que a sua primeira preocupação é comer, não é o ambiente. Isto é, tem sido também o crescimento económico, tem sido também a afluência das classes médias, tem sido também o facto de estarmos a retirar cada vez mais gente da pobreza, que permite ter estas preocupações, porque temos as preocupações básicas da natureza humana já mais resolvidas, não é? Isso é relevante também. Sem dúvida, mas esse processo também implica maior urbanização, implica expansão de grandes metrópoles, implica todo um processo de criação de infraestrutura para acolher essa população que sai da zona rural e vai para a zona urbana. Vejamos o caso da China, né, que nos anos 90 tinha 20% da sua população vivendo em centros urbanos, hoje tem 60% dela. E a Índia ainda tem uma parcela gigantesca no campo, algo em torno de 65%, e planeja no futuro levar para as zonas urbanas, repetindo o processo chinês. Essa urbanização, ela é um risco? Olha, ela levanta vários desafios. Eu gosto de pensar nesses problemas não ficcionando o mundo onde eles não existam, ou onde o melhor era que não houvesse urbanização, porque eu acho que isso é uma forma poética de lidar com os assuntos. Esse fenómeno de urbanização é um fenómeno irreversível. Porquê? E até é ambiental, e até pode ser ambientalmente favorável. É preferível concentrar as nossas populações e as nossas cidades em urbes, que depois possam ser suficientemente grandes para terem mecanismos de sustentabilidade, ou seja, onde se torne mais barato ter sistemas inteligentes de eletricidade, de energia, de abastecimento, etc., do que ter a população dispersa por todo um território e ter que construir equipamentos em todo o território. Mas dizia eu, e há um capítulo no livro só sobre isso, a nossa economia é uma economia de cidades, porque é uma economia que está agora a ser vocacionada para os serviços. Enquanto que a agricultura e a indústria presumiam um maior afastamento dessas atividades económicas, que não estavam nas cidades, portanto estavam mais afastadas, e portanto o território ia se desenvolvendo e ia se espalhando. A partir do momento em que passamos para uma economia de serviços, os serviços tendem a estar concentrados, porque tende a haver o brainstorming e as redes de conhecimentos tendem a estar juntas. E, portanto, esse é um processo irreversível. O que é que nós podemos e devemos fazer? Por um lado, é apostar nas cidades inteligentes, é apostar na ciência e na inovação ao serviço de tornarmos as cidades mais sustentáveis. Mas isto gera também um outro desafio, que eu confesso que desconheço se o Brasil está a viver com a mesma premência que nós estamos a viver na Europa, que é o desafio da habitação, do preço da habitação. Porque com este êxodo grande para as cidades, e não só um êxodo de nacionais, mas também um êxodo de investidores, de nómadas digitais, de turistas, de gente que vem à procura de oportunidades, as cidades estão a ficar pequenas para a procura. E, portanto, quando as casas são menos do que a procura, os preços das casas disparam. E, portanto, a urbanização traz problemas ambientais, mas traz também este problema, que é o do preço da habitação, que é um bem essencial para todos nós. E, portanto, há necessidade de ter políticas públicas, e depois há várias, umas certas, do meu ponto de vista, e outras erradas, mas há várias políticas públicas que têm que ser postas em prática para poder responder ao desafio, para não deixarmos que a habitação esteja a consumir cada vez mais dos recursos que a classe média tem. Quando eu há pouco dizia que os salários não estavam a diminuir, provavelmente muitas pessoas discordarão de mim, acharão que eu não estou a ser correto. E eu mantenho a frase. O que está a acontecer em muitos casos é que, com salários mais altos, o peso da habitação no cabaz familiar está a aumentar. E, portanto, as pessoas ganham mais, mas como a habitação consome mais, as pessoas ficam com menos dinheiro, apesar de estarem a gastar mais, e ficam com a sensação de que estão a receber menos. E, portanto, nós temos aqui um desafio das casas, da habitação, nas economias onde há essa grande centralização em metrópoles. Adolfo, eu queria passar agora um pouco para a política. Você foi deputado e você recentemente abandonou o partido ao qual você esteve filiado durante muitos anos, o CDS, né, um partido de centro-direita.
E eu também li uma declaração sua lamentando a polarização excessiva na política, falando em tribos e descrevendo uma realidade que eu confesso, identifiquei muito com a brasileira. Por que a hiperpolarização que eu vejo que você é crítico e que nós enfrentamos aqui também no Brasil? Bom, esse era todo um livro novo que eu gostaria de escrever, se tivesse tempo, um livro contra a polarização. A polarização sempre existiu, não é? A política divide-se, organiza-se em polos, esquerda, direita, socialistas, liberais, e essa polarização normalmente era uma polarização positiva, isto é, eu adiro à direita porque eu concordo com a direita, eu identifico-me com a direita e, portanto, adiro aí. A polarização que nós estamos a assistir hoje é uma polarização negativa, isto é, eu adiro à direita porque odeio a esquerda. E isto mina a democracia. Porquê? Porque o pressuposto da democracia é o respeito pela opinião contrária. É reconhecermos ao outro o direito de pensar, de ganhar eleições, eventualmente, o direito de existir, apesar de defender coisas completamente distintas das minhas. Mas como a polarização agora é negativa, e eu não vejo no outro o meu adversário, mas vejo no outro um inimigo do meu modo de vida, um inimigo que vem colocar em causa a minha existência, que vem colocar em causa a minha identidade, então eu não lhes reconheço legitimidade, mesmo que eles ganhem eleições. Porque eles são inimigos da pátria, são inimigos da nação, são inimigos do cristianismo, são inimigos da ordem judaico-cristã, enfim, os pretextos são vários. E isso corrói a democracia. É por isso que eu sou contra a polarização negativa, porque é um exercício de desqualificação do outro, de desqualificação do adversário, e mina a democracia. A democracia torna-se impossível com a polarização negativa. E isto tem consequências sociais profundas, porque, ao mesmo tempo, isto convida a sociedade a juntar-se a um dos grupos e a odiar o grupo do lado de lá. Eu escrevi um artigo a introduzir este tema, que se chamava Os moderados são os novos apátridas. E eu penso mesmo que os moderados políticos são os novos apátridas. Eu sinto-me em terra de ninguém. Porque, por um lado, não estou, para usar um exemplo brasileiro, por um lado sou incapaz de me identificar, de votar, não porque não sou brasileiro, mas sou incapaz de compreender, de aderir àquilo que é a visão de Bolsonaro no mundo, e, portanto, serei rejeitado por todos aqueles que acham que ele é o melhor, mas também sou incapaz de aderir ao projeto político que o PT representa no Brasil, com todos os problemas que trouxe. Eu não quero me excluir muito na questão, era só para dar aqui um exemplo. E como também digo que não a esse projeto político, eu estou em terra de ninguém. E depois dizem, mas tu tens que escolher um dos lados, e eu não tenho que escolher um dos lados. Eu não posso escolher lados que são igualmente maus. Eles podem ser diferentemente maus. Mas os moderados precisam de ter voz e precisam de construir projetos políticos. Quando as nossas escolhas ficam reduzidas a dois polos negativos, quem fracassou fomos todos nós, os outros, os que não conseguimos apresentar um projeto político que seja capaz de mobilizar para a verdade. Não uma verdade oficial, mas quando a verdade já não conta, quando os factos já não contam, quando a única coisa que conta é desqualificar o adversário ou desqualificar a realidade, caminhamos em gelo muito fino. Caminhamos mesmo em gelo muito fino. E você vê um elo entre globalização e a hiperpolarização? Sim. Acho que há aqui várias... A globalização tem... Por um lado, a globalização, entendida aqui como a abertura das nossas economias, tornou tudo mais veloz. Tornou tudo mais rápido. Somos permanentemente confrontados com mudança. E o ser humano é conservador. A mudança, mesmo quando é para melhor, assusta-nos. Eu costumo dar este exemplo. Nós podemos mudar de emprego 20 vezes ao longo da vida e o emprego ser sempre melhor. E, portanto, chegamos ao final da nossa vida, olhamos para trás e vemos, tive 20 empregos, mas foi sempre para melhor. O problema é que nós, enquanto estamos na instabilidade de saber se o nosso emprego a seguir vem melhor, ficamos com medo.
E, portanto, queremos proteger-nos, queremos que nos protejam. Portanto, por um lado, a globalização sendo muito veloz e trazendo muita mudança, inspira receio nas pessoas. E, por outro lado, ela como que globalizou as relações políticas. Nós já não achamos que o nosso presidente, que o nosso governo tem uma palavra a dizer nas coisas. Nós estamos, porque percebemos que a ordem mundial hoje, ou quem manda, ou quem decide, é uma elite, é um núcleo que já nem sequer é representada ou feita parte dos nossos representantes eleitos. Portanto, essa ideia de que estamos completamente abandonados à mercê, que nem os nossos representantes políticos conseguem fazer alguma coisa por nós, cria também uma sensação de medo. E, portanto, isto permite, este medo, esta vertigem contra a mudança, depois permite discursos simplistas, binários, em que as pessoas aparecem a prometer tudo e mais alguma coisa. E, portanto, acho que, de facto, a globalização levanta este desafio. As pessoas precisam de referência e as pessoas, isto, por exemplo, no caso do nacionalismo, é evidente, a globalização como que potencia uma reação mais nacionalista, porque se a pessoa se sente a perder o chão, quer voltar a ter as referências nacionais, quer voltar a ter a proteção, e isso pode de facto, pode estar relacionado. Isso não tenho dúvidas. Agora, há uma coisa interessante, é que estes populismos, e por populismo entendo líderes políticos que dividem o mundo entre bons e maus, e nessa divisão manicaísta fazem política, jogam muito com o medo, mesmo que o medo não tenha razão de ser. Isto é, zonas onde não há imigrantes são zonas, muitas vezes, que votam em partidos que dizem que há um enorme perigo de haver imigração. Portanto, muitas das vezes, não é a realidade que está a motivar o populismo. É o medo que foi implantado e que é trabalhado e alimentado que se encarrega de criar esse clima favorável ao populismo. Esse populismo que eu identifico à esquerda e à direita, mas no caso europeu ele tem se fortalecido mais à direita, e temos os exemplos, por exemplo, do Brexit em 2016, nos Estados Unidos a eleição de Donald Trump. O que eu queria te perguntar agora é o seguinte: você vê um refluxo dessa onda populista de direita, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, ao enfraquecimento dessas forças que teriam vivido um momento de maior intensidade alguns anos atrás, ou não? Eu acho que é cedo para dizer. Eu acho que a derrota de Donald Trump é preferível à sua vitória para efeitos de provar que o populismo não é invencível, não é? Porque houve aqui momentos em que achámos que para ganhar eleições tínhamos de escolher o nosso populista, tínhamos de escolher o menos mau, e que políticos moderados tinham de passar a tornar-se populistas para conseguirem ter êxito, não é? E, portanto, a derrota de Donald Trump vem pelo menos dizer que as coisas não são necessariamente assim, que não há um processo inevitável, que não há um contínuo em que já não podemos fazer nada. E, portanto, nesse sentido, acho que houve uma consciencialização de que há formas de derrotar o populismo. Okay? Mas estou longe de achar que o populismo está derrotado. Ele tem condições de medrar, ele tem condições de progredir. Eu estou inteiramente de acordo. Para mim há populismo de esquerda e há populismo de direita, porque o manicaísmo existe em qualquer um de nós, portanto, qualquer um de nós pode tornar-se manicaísta dentro do nosso quadro ideológico. Há contextos que favorecem populismos de esquerda, contextos geográficos e nacionais, há contextos que favorecem populismos de direita. Mas o que é às vezes interessante encontrar é que o populismo de esquerda e o populismo de direita, tendo referências ideológicas muito distintas, muitas vezes acabam a defender exatamente as mesmas coisas. Eu dou muitas vezes o exemplo de Marine Le Pen em França, cujo programa económico era exatamente igual ao programa de Mélenchon, o candidato da extrema-esquerda. Porque, na prática, queriam todos fechar fronteiras, queriam ambos isolar a França, queriam ambos evitar corporações internacionais, queriam ambos evitar que os empregos se perdessem
por conta de terceiros que os viessem roubar. Portanto, é uma visão isolacionista. Claro que depois são muito diferentes nas referências do discurso, e há uns que são xenófobos e outros que o não são. Mas a política económica dos populismos tende muitas vezes a ser idêntica, porque o populismo não tem propriamente uma ideologia. O populismo é um método de conquista de poder e de manutenção. É um método de convencimento da sociedade de que existe uma ameaça letal que só pode ser vencida por uma pessoa, que é aquele líder, e ele é o único que consegue vencer essa ameaça letal que aí está. E depois o tom da ameaça vai variando consoante os países. Não é? Nos casos é o marxismo cultural, que vem destruir a civilização judaico-cristã. Noutros casos é a conspiração das grandes empresas, que vêm acabar com os empregos e que querem voltar à escravidão do homem, etc. Portanto, mas verdadeiramente o populismo é um método, ele é neutro do ponto de vista ideológico, sendo certo que na Europa o populismo de direita tem sido bastante visível e até em países até onde já chegou ao governo, como será o caso da Hungria e até da Polónia. Infelizmente, Adolfo, nos aproximamos do final do nosso tempo. Eu queria concluir com uma pergunta que vem na esteira desse tema que nós estamos abordando agora. Você avalia que, em função do avanço do populismo, as democracias liberais correm risco? Avalio. Há estudos, houve um estudo muito recente da Universidade de Cambridge que mostra que o número de pessoas disponíveis para aceitar líderes autoritários é o maior das últimas décadas e que o número de pessoas que está descontente com a democracia é o maior das últimas décadas. E, portanto, existe essa predisposição das pessoas para considerar que a democracia é responsável por grande parte dos seus problemas. A democracia nós vivemos, como eu dizia, num tempo de grande velocidade. Nós hoje temos máquinas que resolvem os nossos problemas num curto espaço de tempo. Eu costumo dar o exemplo de aquecer água, pôr água a ferver. Antes nós tínhamos que pôr água a ferver na chaleira, no lume, esperávamos uns minutos para a água ferver. Hoje, em segundos, temos algo que nos põe a água a ferver. E a nossa geração, a nossa sociedade, está a ficar cada vez mais impaciente. Quer respostas cada vez mais emergentes, urgentes. Ora, a democracia precisa de tempo. Porque a democracia presume negociação, presume contemporização, presume debate, presume estudo, presume análise. Ora, a democracia aparece às novas gerações, aparece como sendo algo de demorado, de obsoleto, de algo que já não está preparado para os nossos desafios. E por isso há uma grande vontade de encontrar qualquer modelo que seja mais rápido, mais eficaz do que a democracia. E, portanto, eu penso que existe esse risco e é nesse descontentamento que os populistas jogam. Há quem viva, de alguma maneira, descansado porque pense que a democracia só pode ser ultrapassada, portanto, só pode ser banida através de um golpe militar ou através de uma revolução. O ponto é que hoje a democracia não vai desaparecer através de golpes revolucionários. A democracia vai desaparecer dentro da democracia, com instrumentos democráticos, através de eleições. E portanto, um líder antidemocrático, democraticamente eleito, com o discurso polarizador e populista certo, começa a enfraquecer as instituições. Começa a enfraquecer os tribunais, começa a enfraquecer a imprensa, começa a enfraquecer os reguladores, começa a enfraquecer os poderes da separação de poderes, até se tornar no único poder que é visto como sendo legítimo. E, portanto, dentro da democracia pode estar o germe de uma ditadura. A Venezuela transformou-se numa ditadura através de um processo democrático, a Turquia é a mesma coisa, aquilo que está a acontecer na Hungria ou na Polónia é através de processos democráticos, onde há eleições e as pessoas ganham essas eleições, e, portanto, eu acho que vivemos tempos perigosos. Há vários livros sobre o assunto. Aliás, é assustador passar por escaparates e ver a quantidade de livros sobre o fim da democracia que existem, porque é uma preocupação que é real e que eu acho que é fundada.
Adolfo Mesquita Nunes, um privilégio conversar com você. Muito obrigado por seu tempo e por compartilhar conosco as suas análises e o seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigado eu e até breve.